Bem-vindos, blogueiras e blogueiros, jornalistas e jornalistas, youtubers e youtubas. Eu sou o Edson, do blog Ligado e Viagem. E eu sou a Lívia, do blog Malas Pra Que Te Quero. E você está ouvindo A Vida Secreta dos Blogs. O podcast que não usa cookies, mas sabe tudo o que você precisa. Desculpa, AdSense. Desculpa aí. Sejam todos bem-vindos de volta! Olá, olá! Semana nova, assunto novo, mas hoje com participação super especial. Nós vamos bater um papo sobre o mundo dos podcasts com o Caio Corraini, que é fundador da produtora Maremoto e um dos maiores nomes do ramo no país. Isso aí, hoje nós estamos muito bem acompanhados e um tanto quanto metalinguísticos, né? Mas antes de começar mesmo, eu quero deixar um beijo pro pessoal dos blogs Viajando com Moisés e Ainda Vou Lá, que comentaram nossos episódios lá no YouTube. Valeu, gente! Opa, galera, valeu mesmo, hein? Vale lembrar também que ao final do episódio temos o nosso já tradicional quadro Verdade ou Mito SEO. Então não deixem de ouvir até o final. Por favor, né? Agora voltando para o nosso assunto principal de hoje, podcasts. Nós sabemos que o produto podcast não é mais algo tão novo assim para a nossa audiência. Até porque se eles estão nos ouvindo, no mínimo, um podcast eles conhecem, né? Que é o nosso. Mas, extrapolando aí a condição de ouvintes, nós sabemos que muitos blogueiros já pensaram em criar ou mesmo criaram seus podcasts. Por isso, a gente achou que seria legal trazer um episódio especial sobre esse assunto. Pois é, na verdade, a gente tem bastante para falar sobre podcasts, então nós resolvemos trazer hoje um bate-papo sobre o mercado, né? As ideias motivadoras também por trás desse tipo de produto e também, claro, um exemplo de alguém que prosperou neste cenário. E aí, a gente promete que, se o pessoal que está nos ouvindo sair inspirado e animado deste papo, nós podemos trazer um próximo episódio com dicas práticas e técnicas para a criação de um podcast. Que tal? Eu achei bem legal essa ideia. Então, hoje a gente dá uma visão melhor sobre o mercado e possibilidades da área. E daí, se o pessoal pedir mais, se vocês pedirem mais, a gente traz um episódio com uma espécie de passo a passo para quem animou a começar. É isso? Isso mesmo. Muito bom, pessoal. Então, fiquem atentos ao papo de hoje e depois corram lá nas nossas redes sociais para contar se querem mais, tá bom? Maravilha! Mas agora, sem mais delongas, nós vamos chamar para este papo o Caio Corraini, que, como a gente já comentou, é fundador e diretor executivo da produtora de podcasts Maremoto. O Caio começou sua carreira no jornalismo impresso, depois passou por portais online até chegar ao mercado de áudio e podcasts. Hoje, a Maremoto já tem mais de 11 anos de mercado e um volume gigante de produção mensal. São mais de 150 podcasts e 200 horas editadas por mês. É muita coisa, né? Entre os podcasts que já passaram por lá estão o Projeto Humanos, o Mamilos, GugaCast, NM Code, Braincast e vários outros que com certeza muitos de nossos ouvintes já conhecem. E o Caio também tem seus projetos em que dá as caras como host, né? Como o podcast Minha Primeira Vez e o Além do Óbvio. Então, bem-vindo ao nosso podcast, Caio. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Estamos muito felizes em te receber aqui, viu? Olá, personas. Oi, Lívia e Edson. Muito obrigado pelo convite de vocês. Olá. Só com convites legais que a gente cai da cama cedo. Culpa o fuso, é o fuso. Verdade. Exato. Obrigado mesmo por ter aceitado o convite, Caio. E até pra gente começar, eu queria pedir que você contasse um pouco mais sobre como começou neste mundo de podcast. De onde que veio essa vontade de gravar e de publicar podcasts? Conta um pouquinho mais pra gente sobre essas suas primeiras experiências. Claro. De uma maneira um pouco resumida, eu, como a Lívia mencionou na abertura, eu venho do jornalismo, né? Trabalhei como jornalista por 10 anos. E na faculdade eu fiz a Metodista, aqui em São Paulo, né? Que é uma faculdade super tradicional e tudo mais. Cara pra cacete. Eu morava a 2 horas de distância de ônibus da Metodista. Então era todos os dias, 2 horas pra ir, 2 horas pra voltar. E eu falei, tudo bem, né? Tipo, vou lendo no ônibus, tá tudo certo. Tô em casa aqui, de boa, vou ocupar a minha cabeça bem tranquilo.
Primeiro dia de aula, tô no ônibus, abro o livro, não é possível. Aí eu tento ler de novo, caraca, eu sou dessas pessoas... você ficava enjoado. Eu sou dessas pessoas que ficam enjoado quando tenta ler em algo em movimento. Aí eu falei, ferrou. Como que eu vou aguentar 4 anos desse vai e vem todo santo dia, sem fazer nada, olhando pro teto do ônibus, sabe? Aí nisso comecei a procurar alternativas, o que fazer. Meu Deus, eu preciso de alguma coisa pra fazer, pra ocupar minha cabeça. E nisso eu acabei, né? Eu sempre consumi muito conteúdo sobre videogame. É o meu hobby favorito, a coisa que eu mais gosto de fazer. E nos sites que eu entrava na época, eu descobri esse tal negócio chamado podcast. Isso foi em 2007, 2006, 2007. Aí eu, né, comecei a me interessar, comecei a baixar. Foi ótimo porque comecei a treinar o meu inglês ouvido também. Aí depois descobri que tinha alguns podcasts brasileiros também. Né? Nisso o bichinho me picou. E não parei mais, né? Então, começou com uma necessidade de ocupar o meu tempo, mas em pouco tempo ele se tornou uma coisa que, ok, eu preciso fazer isso também. Porque parece ser muito legal, parece ser uma mídia que... eu sempre quis trabalhar com áudio. Eu queria, tanto que quando eu entrei na faculdade, meu objetivo era trabalhar na CBN, né? Eu queria super trabalhar com jornalismo em áudio. Só que acabou que, né, nunca rolou, nunca tive a oportunidade, mas eu, né, comecei a trabalhar com áudio da minha própria maneira, né? E deu no que deu. Então eu acho que o podcast, desde que ele entrou na minha vida, de uma forma que, ok, eu preciso de algo para consumir, eu quero algo legal para, né, para ouvir e para ficar informado e todas essas coisas, para dar uma risada, para ser provocado. Desde então ele nunca mais saiu. Então, né, acho que desde que os podcasts eles se estabeleceram, pouco depois eu já estava lá. Então, apesar de você já ter começado na sua carreira de jornalista, né, como a Lívia comentou, no jornalismo impresso e na parte online, em podcast você começou mais como um projeto pessoal, algo não profissional? Exatamente. Eu ficava mais ou menos no meio termo, né? Porque como vocês estão acostumados a falar de blog, não sei se vocês se lembram, teve uma época que um dos maiores blogs do Brasil era o Continue, do Fábio Bratti, e o Continue era o maior blog de games do Brasil, e eu era muito fã do projeto, gostava muito, comentava sempre e tudo mais, até que me aproximei do Fábio e mencionei pra ele que era estudante de jornalismo e tudo mais, queria trabalhar com videogame também, e ele me deu a oportunidade de começar a escrever pro blog. Só que pouco tempo depois eu falei, cara, por que a gente não faz um podcast do blog? E foi justamente essa minha primeira experiência. Porque eu falei, cara, porque na minha opinião, o blog, ele faltava algo no blog que era oferecer um pouco mais da personalidade das pessoas por trás das palavras. E eu acreditava que o podcast era a oportunidade perfeita pra gente se mostrar mais, pra gente se aproximar mais do nosso público, todas essas coisas. Não sabia nada de edição, não sabia, assim, lhufas, mas eu falei, cara, vamos fazer um podcast do blog, eu edito. E, tipo, aquele meme do gato no meio do campo, sabe? Deixa comigo, toca pro pai. E eu falei, cara, vamos que vamos, sabe? Tipo, eu vou aprender... E se ficar ruim, ficou ruim, paciência, vamos todo mundo aí, porque tá todo mundo começando, sabe? Era uma época em que tava todo mundo testando mesmo, não tinha nenhum podcast profissional. Não existia isso em 2008, sabe? Então, foi uma tarefa e uma questão que eu puxei pra mim e estamos onde estamos, né? E acho que até vendo toda essa sua experiência, né? Porque você trabalhou escrevendo, né? Você falou que você trabalhou escrevendo para o blog. Sim. E depois começou seus projetos de criação, produção, edição de podcast. E depois de todos esses anos, o que você pode dizer, qual que é a principal diferença entre produzir um conteúdo escrito, ou mesmo fotográfico, ou de vídeo no YouTube, e de um podcast? Eu acho que tem algumas diferenças, mas no fim do dia você ainda precisa seguir aquelas boas regras, aquelas boas condutas do desenvolvimento de conteúdo, que é tentar colocar a tua personalidade, tentar colocar um pouco da sua cara, porque
no final do dia a gente está brigando por uma coisa só, que é tempo. Tempo do nosso espectador, tempo do nosso ouvinte, tempo do nosso leitor, tempo, né? Esse é um investimento que a gente está pedindo que as pessoas façam na gente. Então, eu acho que as maiores dificuldades, as maiores diferenças, eu sempre fui uma pessoa que gostava do multimídia, né? Então, na faculdade, eu tinha muitos amigos, muitos colegas que adoravam as aulas de jornal impresso e, mandavam super bem em jornalismo online, etc., escrevendo. Só que aí nas aulas de rádio, nas aulas de TV, nas aulas de desenvolvimento de documentário, essas pessoas travavam, porque elas sentiam aquele peixinho fora d'água de estar na frente de uma tela ou falando para um microfone. Eu sempre gostei disso, sempre adorei, assim, porque eu acho que quase todo bom criador de conteúdo, ele precisa ser um pouquinho narcisista. Ele precisa gostar um pouquinho da própria voz. Porque assim você vai sempre buscar novas maneiras e novas oportunidades de ter pessoas te ouvindo, de ter pessoas te vendo, de ter pessoas te lendo. E eu acho que isso me ajudou bastante na faculdade, e eu acredito que a partir do momento em que eu vi que, ok, eu consigo fazer essas coisas, eu faço bem, essa questão de improviso, essa questão de poder desenvolver um bom conteúdo na frente da câmera, etc, etc. Todos esses conteúdos, eles têm sim diferenças e particularidades. Eu sinto que o texto, ele é muito mais, entre aspas, seguro, né? Porque você tem todo o tempo do mundo para poder alterar, para poder pensar na pauta, para poder dar o seu tom de voz, mesmo que você não seja uma pessoa, né, engraçada na vida real, você pode ter a habilidade de desenvolver um texto engraçado. Mesmo que você não seja uma pessoa super séria, super darks, você pode desenvolver um texto assim. No podcast, em vídeo, em conteúdos multimídia é um pouco mais difícil, porque você precisa estar mais presente. E as pessoas que vão te assistir, as pessoas que vão te ouvir, elas vão sentir a verdade no que você fala. Então, por mais que a gente tenha, assim, muitas pessoas cujo conteúdo não bate nem um pouco com o que elas são na vida real, dependendo do tipo de conteúdo que você desenvolve, isso escapa e a pessoa pega. Então, eu sinto que a partir do momento que, por exemplo, né, focando no podcast, que é a coisa que é a minha vida, né? As pessoas, depois do tempo, depois que elas escolhem te acompanhar por um tempo, né, longo, elas começam a perceber quem você é. E elas vão definir se elas gostam ou não dessa pessoa que você é. Então, eu acho que é um campo de exposição um pouco maior. E as pessoas precisam estar preparadas para isso. Acho que sim, acho que complementando um pouquinho, Kai, você acabou tocando em várias coisas que eu ia perguntar, então eu vou fazer um comentário, na verdade, para você até entender como é que o que a gente vê no nosso microcosmo aqui de blogueiros e tudo mais. A gente vê muitas pessoas querendo navegar nesse novo ambiente, que não deixa de ser uma oportunidade, né? E assim como aconteceu com você no início, isso acontece com muita gente. Quando a gente começa a ouvir podcasts, a gente percebe que ele tem situações ali de uso, diferentes momentos de texto, né? Que ele tem seu lugar realmente, e que é legal, que a gente tem uma coisa um pouco mais próxima e íntima realmente com o autor do texto e tudo mais, que dá vontade realmente de experimentar, de se jogar nisso ali. Mas a gente muitas vezes percebe as pessoas querendo fazer uma transposição do conteúdo, né? O conteúdo Sim. que está no blog, que seja falando de beleza, que seja falando de viagens, que seja falando de tecnologia, mas fazer uma transposição daquele conteúdo e narrar esse conteúdo para o podcast. E é isso uma coisa que a gente comenta, assim, acho que eu falo mais em consultorias, a gente nunca fez um episódio aqui completo sobre podcast de fato, é uma oportunidade nossa de hoje aqui, mas eu falo bastante apenas de lembrar da situação em que se ouve um podcast, de lembrar também o quanto que o texto, apesar de tudo, as pessoas estão um pouco mais livres para navegar por ele. O podcast, você é um pouco... A timeline ali, ela é fechada, você tem que ouvir o início, meio e fim. Claro que você pode passar para frente ou não, mas as pessoas estão um pouco mais reféns da condução realmente de quem está falando. Sim. Então é só lembrar, né, dessa coisa de a atração que a gente deve sempre fazer. Você, jornalista como eu, sabe que a gente tem que falar logo no início da matéria do que se trata, do quem, quando, como, porquê.
porque... Triângulo ao contrário. Né? A gente sabe disso, mas ainda assim a gente tem muito blogueiro que não passou por faculdade de jornalismo nem nada, mas consegue porque tem alguma noção, se aprofunda nisso, mas também porque é um pouco mais livre a navegação. As pessoas procuram até fazem busca ali, passam o olho e tal. No podcast eu sinto que a pessoa não pode pular essa etapa, essa técnica de realmente ela começar com o que vai falar de fato, com o que vai atrair, de citar tudo o que vai acontecer. Não é nada da NASA, né? Eu também acho como você que a gente tá aí navegando e fazendo e aprendendo. Mas acho que tem uma preocupação só assim, da pessoa investir muito tempo nisso, narrando textos do blog. Assim, não me parece uma boa ideia. Ela tem que começar a colocar num formatinho mais de áudio. E ao mesmo tempo que eu falo isso, eu também não tô dizendo que só pode ter podcast, então, de papo de botequim, né? Só pode ter podcast de papo aleatório. Pelo amor de Deus, não, né? Não, socorro, sabe? Ou de entrevista em vídeo agora, Nossa né? Que é o grande gente, boom, né? Vocês não têm uma noção do quanto eu quero, sabe aquela como o Didi fazia que ia se matar, de puxar os lados da boca pra cima e pra baixo? Sim. Eu tenho vontade de fazer isso todo santo dia, sabe? Porque uma coisa que é interessante do que você trouxe, Lívia, é que assim, o conteúdo em texto, nem sempre ele é bem transposto para outras mídias. Seja ela vídeo, seja ela podcast, seja ela, né, qualquer outra. Justamente porque, né, como você mesmo mencionou, super bem mencionou, há essa questão de consumir esse conteúdo livremente. Essa parte do texto tá chata, scroll, né? E no podcast não tem muito isso, né? Porque se você dá... Claro que você pode dar skip, mas você vai estar no meio de uma frase e você perde completamente. Se perdeu, não entende o que a pessoa tá falando, é mais fácil você sair do que você dar o skip. Então, eu sinto que para as pessoas que estão, né, querendo testar o conteúdo, testar o formato, esse tipo de coisa, eu não sou avesso a esse, não, beleza, agora tem esse post aqui que é super legal, só que você vai consumir ele em áudio. Tem algumas alterações bem pontuais e tranquilas de se fazer que eu acredito que sejam super seguras e super tranquilas de tentar, sabe? Tipo, beleza. Como você mesmo mencionou, não, beleza, é um blogueiro que trabalha com conteúdo de viagem. Vão ter coisas no texto que vão ser bem transpostas para o podcast e coisas do podcast que podem ser transpostas depois para um outro texto. Mas eu sinto que, quando você está ouvindo um podcast, eu, pelo menos, como consumidor, a coisa que me chama principalmente num primeiro momento eu vou conseguir me ligar a esse ser humano sim ou não? Uhum. Esse ser humano ele está trazendo algo que, 1, me informa, 2, me entretém, 3, me provoca, 4, me incomoda, porque tem isso também, né? Desenvolvimento de conteúdo não é só pra gente ser feliz. Sim. Né? A arte não é só entrar no cinema, comer um monte de pipoca e aplaudir o Capitão América. De vez em quando ver um filme que você fica bravo com o filme. Só que ele vai te fazer pensar, esse tipo de coisa. Então, eu acho que, no áudio, as pessoas... Principalmente nessa transposição de texto para podcast, as pessoas falham muito em, às vezes, manter uma formalidade que provavelmente elas têm no texto, que não funciona muito bem falada, sabe? Porque por mais que você seja o Caco Barcelos, sabe? Você não precisa falar exatamente o texto do jeito certinho. Tudo. Não, cara, você tá tendo uma conversa no pé do ouvido do teu ouvinte. Fala com ele como se estivesse falando com uma outra pessoa na rua. Fala de um jeito mais natural. Conversa com essa pessoa. Troca ideia. Realmente fala, abre, dá respiro. Fala, você vai levantar uma informação legal. Sabe, coloca... Tem algumas coisas que você pode colocar, e você que tá ouvindo agora, o que você acha disso? Para um tempinho, pensa mais sobre isso. Você acha que eu tô falando faz sentido pra você? Você acha que eu tô falando não faz sentido pra você? Mas pensa o porquê disso. Porque eu acho que tem algumas reflexões que a gente pode fazer enquanto a gente está... Porque geralmente o podcast ele é consumido quando a pessoa está fazendo outra coisa. Sim. Né? A vida dessa pessoa continua acontecendo, então ela está fazendo a sua academia, ela está no seu transporte público, ela está dirigindo. A gente tem, sabe, Caio, um alto índice de pessoas que lavam louça com o nosso podcast. Recebe muito isso. Sim, não existe mais limpar a casa sem ouvir podcast. Sem ouvir alguma coisa, verdade. Então, eu sinto que a gente pode sempre se aproveitar do fato de que
a pessoa, a vida dela continua andando. Então a gente não pode perder muito tempo dela, sabe? Tem muitas coisas que são muito importantes e uma coisa que o Edson trouxe, né, dessa questão de, não, agora todo mundo faz podcast em vídeo, entrevista e etc e tal. O mercado, ele passa por fases, né? Não, agora o que as pessoas estão mais copiando é o Flow. Antes, o que as pessoas mais estavam copiando era, sei lá, o Mamilos. Aí antes era o Nerdcast. Aí antes era XPTO. Então, assim, o mercado, ele passa, sim, por... né, teve um momento em que todo mundo queria ser o não salvo. O mercado, ele passa por essas fases, porque eles acreditam que esse é o sei lá, o prisma correto a se seguir. Esse é o novo norte, a gente precisa fazer desse jeito, senão a gente tá errado. O que é completamente equivocado, né? Eu acho que, já tendo trabalhado com essa mídia há mais de, sei lá, 11, 12 anos, eu posso dizer pra vocês que podcast pode ser o que vocês quiserem. O que vocês quiserem. Eu quero fazer um podcast com uma pessoa. Vai lá e faz. Caio, eu quero fazer um podcast com 57 pessoas. Olha, coitado do seu editor ou da sua editora. Mas vai lá e faz. Sabe? Não, eu quero um podcast... Cara, eu já falei, sem sacanagem, isso é uma brincadeira que eu quero fazer, eu só tô esperando eu conseguir realmente tempo hábil pra fazer isso. Eu tenho uma ideia de um podcast que sou eu batucando as músicas do LS Jack na minha barriga. E é isso o programa. Só isso, não tem uma voz, não tem uma palavra. Sou eu batucando as músicas do LS Jack na minha barriga. Isso vai ser um podcast. Ponto final. Porque podcast é o meio, gente. Sim. Então, não é, só entrevista é podcast. Não. Não, só documentário. Não. Podcast é qualquer coisa, senhor, sabe? Então, eu acho que as pessoas, elas acabam se limitando. E isso é um resultado de uma constante maturidade do mercado. O podcast está passando pela adolescência agora. Tá. Então, eu sinto que quando a gente vê, né, não, beleza, agora todo podcast tem que ser no YouTube, com entrevista, igual o Joe Rogan. Tipo, sério, precisa mesmo? Vem cliente corporativo pra mim e fala, a gente quer igual isso aqui. Fala, sério, marca? Por que alguém iria querer te ver? Entendi. Tipo, você não acha melhor desenvolver um conteúdo rico que vai agregar um pouco mais a vida das pessoas do que fazer um podcast de entrevista que ninguém quer ouvir? Mas, Caio, quando você disse que o podcast está passando pela adolescência, você está falando especificamente do mercado brasileiro ou você vê isso também nos Estados Unidos, que já está muito mais estabelecido? Não, eu acredito que eu falo especificamente sobre o mercado brasileiro porque nos Estados Unidos a gente já tem uma cultura de consumo em áudio, esse tipo de coisa, que vem de muitos e muitos e muitos e muitos anos. Enquanto aqui no Brasil a gente se acostumou com rádio FM, você não pode entediar o teu ouvinte, porque senão ele vai mudar. Né? Isso é a máxima aqui da rádio brasileira, né? Então, você, por exemplo, você está ouvindo isso, obviamente, que agora a gente está recebendo um pouco de alteração. Mas, por exemplo, era muito normal você ouvir, mesmo que seja, sei lá, é o conteúdo de notícia da 89. Eles vão te dar notícia sobre o mundo do rock e do heavy metal. Ok. Sei lá, o disc jockey, né, o DJ, a pessoa que está apresentando o programa, ela fala assim, essa semana tal banda lançou tal álbum. E ela vai dar um respiro para trocar de frase. Nesse respiro, o dedinho dela tava no botão de volume e ela, plá, música. Porque o respiro dela não podia ser silêncio. Porque senão a pessoa fica entediada. E aí ela dá aquele respiro, dedinho para baixo. E aí a banda, tem 12 músicas no álbum dela. Vai respirar de novo, plá, bota a música pra cima de novo. Porque a pessoa não pode ficar 2 segundos sem ouvir alguma coisa, senão ela vai achar que o rádio tá quebrado, que ela vai precisar trocar de canal. Então, aqui no Brasil a gente tem essa necessidade, tanto que por isso que os podcasts brasileiros a gente edita tanto os nossos programas. A gente é tão cuidadoso nesse sentido com os nossos programas, porque é um costume que vem da rádio. Enquanto nos Estados Unidos é super normal você ter, programas de rádio que são 3 horas de conversa e... eu posso falar palavrão, gente? Desculpa.
Pode. Eu falo muito palavrão. Então, são 3 horas de conversa e foda-se. E, tipo, e as pessoas escutam, porque as pessoas estão acostumadas a consumir conteúdo desse jeito. E você vai ouvir qualquer podcast gringo, os caras apertam REC, gravam, apertam stop e publicam. Sim. Sim. Não tem nenhum tipo de tratamento. Nada, assim, nada. Então, são mercados um pouco diferentes. Tanto que, nos Estados Unidos, quando a gente teve essa questão, né, principalmente com o estouro do Serial, claro que a gente já teve muitos outros conteúdos, outros projetos antes dele, né, que tratavam do mesmo estilo, do mesmo tipo de conteúdo, só que o Serial foi um fenômeno. Depois do Serial, o mercado de true crime, o mercado de storytelling, ele explodiu, né, e hoje em dia você chacoalha uma árvore e cai um storytelling. Enquanto aqui no Brasil, a gente está vendo isso engatinhando agora. A gente ajudou o Ivan nessa última temporada do Projeto Humanos e a gente está vendo isso florescendo agora. Né? Então, por quê? Por que a gente está vendo isso florescendo agora? Porque esse tipo de conteúdo é caro de desenvolver, gente. Então, aqui no Brasil, eu digo que a gente está passando por esse amadurecimento, por essa adolescência, justamente porque agora nós estamos vendo empresas acreditando na mídia e investindo realmente nela. Né? Então, você vê uma movimentação do jeito que, por exemplo, a Globo está fazendo, isso pauta mercado. Então, eu sinto que tem aquela brincadeira, né, de que todo ano é o ano do podcast no Brasil. E é mesmo. Todo ano é melhor do que o anterior. Exatamente. Então, a gente, né, sempre brinca de, não, esse é o ano do podcast no Brasil. Mas vem sendo assim desde 2010, gente. As coisas estão evoluindo, as coisas estão acontecendo. A gente tem mais agências de publicidade olhando para a mídia, porque antigamente a gente ia fazer uma apresentação para agência, os caras viravam o olho, tipo, mano, o que vocês estão falando? Tipo, caguei que vocês atingem, sei lá, tipo, 10 mil pessoas por episódio. Eu faço um vídeo lixo, tem 1 milhão de views. Só que agora a gente tá conseguindo pautar o mercado, falar, queridão, a tua audiência desse 1 milhão de views no teu YouTube não consome como a minha de 10 mil no podcast. Parece que o jogo virou, não é mesmo? Não é mesmo? Né? Então, tem muitas coisas que finalmente tá caindo. Aquela tirinha, né, da Laerte. A grande ficha um dia vai cair. A nossa, como nação, ainda tá demorando muito. Mas como podcast, porra, essa tá caindo. Pelo menos isso. A outra eu tô esperando sentada, assim. Tipo, ok, talvez meu neto vai viver no Brasil legal. Mas assim, né, a gente tá falando que o mercado está crescendo. E acho que como toda a mídia começa a crescer, a gente também tem pessoas que se... Como é que falam? Elas freiam, assim, elas ficam em choque, elas não conseguem, às vezes, avançar com uma ideia porque elas pensam, também agora eu tenho mais concorrência. Assim, eu não sei o quanto em torno de vocês isso aparece, mas a gente percebe muito. Pessoas que têm ideias para lançar um canal no Telegram, para entrar no TikTok de vez, e para lançar um podcast. Mas, de repente, elas percebem que também tem muito mais concorrência e aquele medo, aquele looping de que não vai ser bom o suficiente. Você citou aquela questão aí de que a gente realmente tem uma certa expectativa no mercado brasileiro diferente, de forma que a gente tem que editar bastante os podcasts, isso é fato. E eu nem acho ruim ter que editar, eu acho ruim que é difícil pagar isso, né? Para o que a gente tem hoje de consumo. Então, é uma coisa que fica cara, ou então temos que fazer o consumidor, ou todo mundo entender que isso dá para ser de várias formas. Mas assim, eu acho que eu dei muita volta perguntando assim, você acha mesmo que mesmo com mais concorrência, a gente ainda está no momento que vale investir? O que você acha disso? Eu acredito que qualquer momento vale investir em qualquer coisa. A não ser que seja, sei lá, Yogoberry, né? Tipo, eu sempre penso no seguinte. Não, porque não sei se eu quero entrar numa faculdade agora. Tá, daqui a 2, 3, 4 anos, esse tempo vai ter passado do mesmo jeito e você pode escolher ter feito o curso que você quer ou não ter feito. Esse tempo ele vai passar. Fim, ponto final. Isso vai acontecer. Você escolhendo entrar no mercado de podcast ou não, outros podcasts vão continuar entrando. Isso vai acontecer. Quer você queira, quer não. Não há momento perfeito para as coisas. Não, eu vou entrar
quando tal coisa acontecer. Não existe isso, gente. Esse momento perfeito, ele nunca existe. Então, eu acho que eu sempre sou da iniciativa de que vai e faz. Se der errado, tudo bem, você aprendeu alguma coisa no processo. Porque eu, pelo menos, eu sou uma pessoa que eu sou muito incomodado com tudo. Tanto que a Maremoto ela é uma empresa que está dando muito certo. Muito certo. Só que, ao mesmo tempo, eu olho para a empresa e eu consigo te enumerar uma lista de 300 mil itens que eu quero mudar, que eu quero melhorar, que eu quero alterar, que eu quero colocar em movimento, que eu quero aumentar a velocidade, que eu quero trazer mais gente, sabe? Então, e eu olho desse jeito para tudo na minha vida. Isso é uma coisa que é muito importante as pessoas realmente internalizarem, que não há momento perfeito, não há, se tal coisa acontecer, aí sim eu vou ter a minha motivação, o meu espaço. Eu queria fazer um podcast sobre aviação. Procurei aqui, já tem outros 10, 20, 30. Cara, se você pensar assim, você nunca vai fazer nada nunca. Né? Então, eu acho que o lado legal da humanidade é que todos nós somos muito diferentes. E todos nós somos resultados, né, do que a gente reflete do nosso entorno, das nossas relações, da nossa criação, de onde a gente nasceu, de que classe social a gente é e lá. Nós somos, cada pessoa é um universo único. Não tem ninguém no universo que é igual àquela pessoa. Então, se você tem algo que você pode oferecer para o mundo, né, gerando conteúdo, desenvolvendo alguma coisa na internet, sei lá, vai ser única, porque vai ser tua. Uhum. Então, eu acho que é um mercado super competitivo, sim. Hoje em dia é mais difícil de você lançar um projeto e ele ter sucesso do que era há 10 anos? Sim. E sempre vai ficar mais difícil. Porque as pessoas vão continuar desenvolvendo conteúdo. Né? Então, eu vejo isso também no pessoal do blog. Né? Era muito mais fácil ter um blog de sucesso em 2007? Sim. Muito. Entende? Só que isso vai te impedir de lançar um projeto seu hoje? Não deveria. Porque daqui a 10 anos vai ser ainda mais difícil, depois vai ser ainda mais difícil. Sabe? Então só faz. Só vai e faz. Mas é claro que uma coisa que é importante a gente levar em consideração é que, para tirar as coisas do papel, a gente pode investir duas coisas. Ou dinheiro ou tempo. Né? Como você mesma mencionou, Lívia, por exemplo, para editar o meu podcast, eu posso fazer, e isso vai me consumir tempo, ou eu posso pagar uma empresa, como a Maremoto, olha que bonito, para desenvolver esse trabalho, isso vai te custar dinheiro. Então, é uma escolha que você pode fazer, né? Porque nem sempre a gente pode fazer essa escolha. De vez em quando a opção dinheiro não existe, e aí sobra só a opção tempo. Mas eu acredito que sempre que a gente vai investir alguma coisa, a gente precisa fazer um investimento bem pensado, bem planejado. Algo que a gente realmente acredita que vai trazer retorno pra gente. E não precisa ser um retorno financeiro, né? Pode ser um retorno de... Eu, quando aprendi a editar, eu aprendi a editar podcast para editar os meus podcasts. Porque eu queria ter as minhas coisas na internet. Só que depois de um tempo, quando eu saí do jornalismo, quando eu me mudei de cidade, um monte de coisa aconteceu na minha vida pessoal, e que eu tive que me reposicionar no mercado, eu fiquei desesperado porque eu achava que eu não tinha nada para oferecer pro mercado. Sabe? Eu falei, caraca, meu Deus, assim, tipo, trabalhei como jornalista, trabalhei no melhor site que tinha para trabalhar, o que dava melhores condições de trabalho, para onde que eu vou, o que eu vou fazer... Não tem nenhum lugar que eu me encaixe no mercado. Meu Deus, o que eu vou ter que fazer, sabe? Quando, na verdade, essa skill que eu tinha, que era saber editar podcast, era o que me bastava. Ao invés de editar para mim, eu comecei a editar para os outros. E Sim. Estamos aqui hoje com a maior empresa de podcast do Brasil. Então, quando a gente investe o nosso tempo em projetos pessoais, a gente
tá, obviamente, querendo que ele se sustente, querendo que ele tenha futuro, querendo que ele seja algo, né? Ou que ele seja tão legal para os outros quanto ele é pra gente. Uhum. Só que você também, no final do dia, tem que perceber que o que você tá aprendendo a editar um programa, tá aprendendo a fazer um bom roteiro, tá aprendendo a ter um bom relacionamento com outros produtores de conteúdo. Então você tá melhorando as suas skills de relação interpessoal. Você tá aprendendo um monte de coisa. Então, né, eu acho que é um investimento que no final do dia sempre vai valer a pena, porque é em nós mesmos. Sim. E até você comentou bastante, né, da diferença entre criar conteúdo, né, para diferentes mídias, né, de blog, para vídeo e para podcast. E falando um pouco agora também do nosso entendimento do que é um resultado de sucesso ou não, é importante a gente ter na cabeça também que é demorado, né? Porque a gente vai errar bastante no começo. Você indo para uma mídia que você não conhece, principalmente se você não tem o dinheiro para investir, você está investindo só tempo. Então você vai ter que dividir o seu tempo entre aprendizado e produção. Então é importante ter isso também para quem está ouvindo a gente agora, que o resultado ele não é rápido. De repente você pode ser aquela galinha de ouro que você vai botar Sim. o ovo e o resultado chegou. Mas normalmente é que ele demore, né? Sim, com certeza. E é um trabalho gradativo, tijolinho por tijolinho, passinho por passinho. Né? Eu sempre acredito, e eu digo isso pra todo mundo, assim, se o que você gosta, porque tem uma questão que é um pouco polêmica, mas é o seguinte, você tá desenvolvendo conteúdo porque você gosta de desenvolver conteúdo, ou porque você quer ficar famoso, porque você quer ganhar dinheiro, porque você quer ser conhecido por XPTO, sabe? Porque se o que você gosta é produzir conteúdo, o fim já tá aí. A partir do momento que você faz um post no blog, a partir do momento que você lança um episódio de podcast, você, entre aspas, já deveria estar satisfeito, correto? Se o seu tesão é desenvolver conteúdo, você está fazendo isso. Então, aquele sentimento de completude, aquele sentimento de autossuficiência no que eu estou fazendo e oferecendo para o mundo, ele deveria estar, né, sendo ativado, seu cérebro deveria começar a lançar aí a emoçãozinha positiva pro teu corpo. Mas não, se o seu objetivo, não, eu quero ter um podcast porque eu quero ser comprado pelo Magazine Luiza igual o Jovem Nerd foi. Aí é outro rolê, querido, querida. Né? Porque aí o teu trabalho vai ser um pouco menos divertido, um pouco menos recompensador e a jornada vai ser menos agradável. Então, eu sinto que as pessoas elas precisam estabelecer realmente e ser sinceras consigo mesmas, sabe? Hoje em dia, a Maremoto, eu tenho um tesão de trabalhar na Maremoto todo dia, de responder e-mail, de fazer call, de fazer, sei lá, tabela no Excel e PPTzão. Não, gente, pelo amor de Deus, não. O que eu gosto de fazer é jogar videogame, é assistir desenho. Para! Poxa, seu contador ficou magoado agora, Caio. Exato, né? Tipo, eu respeito muito quem olha pro Excel e fala, puta, isso aqui vai tá legal pra caramba. Mas, não, gente. Tanto que, né, no dia dessa gravação, foi o dia que anunciaram, né, a venda do Jovem Nerd pra Magazine Luiza. Uhum. E eu tava brincando com os meus amigos. Eu falei, cara, mas assim, compra Maremoto agora. Nossa, mas compra. Trajano. Compra aqui. Sabe? Pra eu me aposentar com 34 anos de idade. Pra nunca mais fazer nada na minha vida. Sabe? Porque o que eu realmente gosto é de produzir conteúdo. Só que o meu conteúdo, ele não consegue me sustentar. Então, o que eu fiz? Utilizei as minhas habilidades em outras coisas. Então, eu sinto que essa é uma discussão muito importante também. Uhum. Né? De que, beleza, eu vou investir o meu tempo aprendendo a fazer isso, mas eu realmente gosto desse aprendizado, gosto desse processo, gosto de para onde eu estou indo, gosto, né, dessa pseudocultura maker, né, que a gente está inserido hoje em dia. Se a sua resposta for não, tá tudo bem. Então,
vamos procurar outra coisa, né? Eu vou concordar contigo, Caio, até porque a gente, às vezes, assim, o nosso podcast sendo um pouco técnico, é claro que a gente tem hora que a gente fala bastante do que vai dar certo ou não, do que entrega ou não, do que o Google vai gostar ou não, por exemplo, uma coisa que a gente fala muito aqui. E é claro que a gente pode ter objetivos factíveis, práticos e tudo mais, e até de você é um expert em alguma coisa, você tem uma boa chance, realmente, de conseguir pôr uma coisa no mercado, um negócio, como é que fala, ser lançado de maneira eficiente e tudo mais. Sim. Mas se não passar por aquele lugar de eu gosto de pelo menos estar nesse processo de lançamento, eu gosto de estar aqui produzindo isso e gastar esse tempo, porque assim, eu brinco às vezes, a gente tem que falar que tem síndrome de Xuxa, tem gente que tem uma síndrome de Xuxa. Você não é a Xuxa, né? Então, as pessoas não vão na sua casa bater na porta e pedir, faça um podcast pra gente. Realmente, você quer produzir uma coisa, vai ser sem grana, vai ser sem tempo, vai ter o processo de aprendizado ou de gasto pra você conseguir produzir aquilo, editar aquilo e tudo mais. E é mais pra dizer, tipo, que realmente as pessoas às vezes têm que ser muito sinceras consigo mesmas do que esperam. E aí, pôr no papel e ir para aquilo sabendo o tempo que vai gastar, dinheiro que vai gastar, põe um prazo para si mesmo, se aquilo, né, se naquele prazo não der certo, talvez não vale mais o investimento, porque tem outras coisas rolando na vida, mas só a gente não ficar naquela eterna espera de um dia vai ser a oportunidade, como você falou, não chega nunca, e também de não achar que o problema é sempre os outros, né? Isso é uma coisa que eu tenho que falar muito em consultoria com qualquer tipo de produtor de conteúdo, porque eu atendo a muitos tipos de produtores de mídias diversas, que é a coisa de as pessoas não entenderam, o mercado tá ruim, o Google me odeia, seja o que for. E no final, cara, assim, sempre tem jeito. Se tem alguém que o Google não odeia, você poderia estar fazendo daquele jeito, né? Ou se tem público para tantas coisas, a gente realmente, você conseguiria, talvez até pensando mais no lado afetivo, no lado mais do que eu gosto, o que eu faço com prazer, o que vai sair com uma voz muito mais empática, né? Muito mais simpática, talvez também. Para um podcast, por exemplo, as pessoas querem ouvir alguém que tem uma voz que transmita felicidade, conforto, que pareça alguém que é amigo, e não alguém que está lendo aquele texto querendo que acabe aquilo logo, né? Para fazer outra coisa. Então... Não, e isso é uma coisa, Lívia, que, por exemplo, eu até né, batendo de novo na tecla do pessoal que quer começar, eu não sei, não... Gente, vocês sabem que vocês não precisam lançar um projeto que é eterno, né? Vocês podem lançar um projeto que tem começo, meio e fim. E é mó legal, sabe? Porque eu sinto que as pessoas... Por muito tempo, o podcast foi 4 homens brancos ricos falando para 4 homens brancos ricos. Então, por muito tempo foi isso. E só isso. E era toda semana, tinha que lançar, né, tipo... agora é essa sexta... não, beleza. Agora é a hora do episódio de Histórias de Carnaval. Ai, gente, agora, chegou o momento de, sei lá, falar de perrengue de dinheiro. Tipo, gente, podcast não precisa ser só isso, não. Podcast pode ser o que vocês quiserem. De novo, eu acho que se tem uma coisa que em todas as palestras que eu dou, todas as aulas que eu dou, todas as entrevistas que eu dou, todas as participações de podcast que eu faço, o que eu preciso deixar na cabeça das pessoas é: podcast pode ser o que você quiser. Então, por exemplo, tem um amigo meu que ele sempre fala que o avô dele tem uma história de vida assim inacreditável. Que o cara, nossa, assim, se mudou para uns países nada a ver, sem falar língua, e aí se virou, e aí foi para um outro pior ainda e tal, não sei o que tem. Eu falei, cara, conta essa história. Tipo, arruma um jeito de contar essa história. Ele, não sei e tal, eu queria fazer um podcast, mas ele vai acabar, né? Porque vai ter um fim nas histórias do meu avô. Eu falei, que bom! Que legal! Você transforma isso num projeto que tem começo, meio e fim. O teu objetivo é contar a história de vida do teu avô. Você traça uma linha, faz um roteiro legal, pensa nesse novelo que vai se desenvolvendo durante essa narrativa. E você vai oferecer um negócio super legal. E você vai poder aparecer pro mercado como uma pessoa que sabe contar boas histórias. Tipo, é só você ver o projeto do Presidente da Semana da Folha. Era um projeto que desde o início, desde o seu primeiro episódio, ele tinha uma data de acabar. Ele tinha uma data de final. E ainda assim, é um dos melhores produtos de podcast já desenvolvidos no Brasil. Então, tipo, gente, podcast não precisa ser semanal, não precisa ser eterno, não precisa ter 1h30.
Tipo, cara, se o seu podcast tem 15 minutos, mas são 15 minutos legais pra caramba, porra, que ótimo. Sabe, tipo, eu gravei essa semana com o pessoal do MDM, que é um podcast super tradicional aqui no Brasil, que é uma zona. Cara, eles estão lançando podcast com um episódio de 5, 6 horas. Nossa. Toda semana. Porque eles fazem trocentas gravações durante a semana e junta tudo num troço nojento, mal editado pra cara. Que raiva deles. Amo todo mundo, mas Jesus Cristo. E o público deles acha do caralho. Se tem público, né? É isso mesmo. Então, né, as pessoas elas estão muito presas nas amarras fantasiosas que elas acham que existem. Não existem. E até falando um pouco dessa mudança de formatos e mesmo de fugir dessas amarras, a gente viu até nesse ano de 2021 várias plataformas, apps surgindo como o Clubhouse, né, que é essa rede social que trabalha só com áudio, que muita gente comparou com um podcast ao vivo ou alguma coisa parecida, e a gente está vendo outras empresas também investindo nesse tipo de mídia, né, como o próprio Twitter e o Telegram, que tem algumas funcionalidades parecidas. Você acha que isso é uma oportunidade para podcasters ou você entende isso como algo bem diferente? Olha, eu acho assim, tipo, o Clubhouse ele foi responsável por me deixar bem bravo esse ano, pra falar a verdade. Abre seu coração, Caio, estamos Nossa, aqui. Não, porque é sair um canal de mídia novo, as pessoas começam a falar a morte dos podcasts, a morte da TV, não é possível. a morte de não sei... Gente, nada vai morrer. Livro existe até hoje, gente. O rádio tá aí. Não, porque quando o rádio apareceu, os livros iriam... Não, tipo, quando o teatro apareceu... Gente do céu. Sabe? Tem públicos e preferências e utilidades diferentes para meios diferentes. O meio nunca vai sumir. Nunca. Nunca. A partir do momento em que o meio foi estabelecido e abraçado e é utilizado, ele não vai sumir. Então, não, porque Netflix vai acabar com a TV. Não, não vai não. Tanto que, né, tipo, não, a Netflix vai acabar com o cinema. Não, a gente tá vendo cada vez mais que a Netflix quer ser cinema. Uhum. Não, porque o podcast matou o rádio. Não, não matou não. Inclusive, o podcast potencializou o rádio. Porque agora o conteúdo realmente interessante e bem feito, que é desenvolvido para o rádio, agora tem uma vida de consumo, uma janela de consumo muito maior. Porque ele está eternizado na internet. Uhum. Então, eu sinto que o Clubhouse, essas plataformas de bate-papo ao vivo e descartável depois, porque tem isso, né? É um bate-papo, é uma sala de bate-papo que não fica gravada. É igual um stories, né? Que simplesmente, né, esfarela depois que ela foi consumida. Eu acho legal pra caramba. Porque é uma outra oportunidade de você entrar em contato com as pessoas, bater um papo descompromissado e quem tava... tipo aquele meme, né? Só quem viveu sabe. Ai, Gabi, só quem viveu sabe. Porque realmente é um conteúdo que ele não é para ser consumido depois do momento em que ele aconteceu. Então a gente tá basicamente colocando na internet a nossa mesa de bar. Aqui a gente junta com as pessoas conhecidas, bate um papo, se a gente deixar um aleatório, passa na mesa, fala alguma coisa, sai, e foi isso. E eu acho que... porque uma coisa, assim, acabou de acontecer, vocês vão lembrar disso. Lembra no início da pandemia que live virou febre? Tudo era live. Claro. Nossa, mas live... o live live QR Code. Nossa, a live do sertanejo, a live do cantor pop, a live de não sei o quê. Você tá vendo live hoje em dia? Não. Porque as pessoas ficaram de saco cheio. Porque as pessoas perceberam que, puta, pra consumir esse conteúdo tem que ficar parado na frente do computador, né? Puta, não quero não. Então, de novo, no fim do dia, todo produtor de conteúdo, seja ele desse conteúdo imediatista e que vai sumir depois,
seja ele do conteúdo mais clássico possível, que sei lá, vou escrever uma poesia numa pedra. Todo mundo tá disputando pela mesma coisa, tempo. Então, independente da plataforma que você escolher para desenvolver o seu conteúdo, o teu pensamento principal é como que eu respeito o tempo das outras pessoas. Porque essa gentileza que as pessoas estão dando para você, né, de oferecer o tempo delas para ti, porque tempo é o investimento de maior risco que a gente tem. A gente tem uma quantia finita. Se a gente investiu errado, ela não volta, né? E a gente está disputando com trocentas outras coisas que a gente não gostaria de estar fazendo naquele momento. Então, eu sinto que no fim do dia, a coisa que todo produtor de conteúdo precisa pensar é: eu estou respeitando o tempo do meu ouvinte, do meu espectador, do meu leitor, do meu whatever? Isso é muito importante. Eu acho que até fazendo o papel do produtor de conteúdo, né? Que ele tem que fazer o pensamento dos dois lados, né? Eu estou respeitando o meu tempo como criador de conteúdo. Exato. Que é aquilo que você comentou. Eu estou criando também para mim. E ao mesmo tempo, eu estou respeitando para quem está consumindo, né? Então você tem que ter uma balança nesse tipo de análise também, né? Com certeza. Porque hoje em dia a gente recebe muito pedido de orçamento, né? De vez em quando a gente vai bater papo, a gente percebe que, a galera não tá querendo produzir, foi uma coisa top-down, é a VP que curte muito podcast e mandou, e que saco. E eu sempre abro o jogo, gente, eu literalmente perco dinheiro, mas eu abro o jogo, falo, gente, se vocês não gostarem de desenvolver esse conteúdo, não façam. Porque a forma de comunicação que a gente mais está acostumado como ser humano é a fala. E a gente consegue sentir muito sentimento, a gente consegue ver muita coisa pela fala, pelo tom de voz, pela maneira com que a gente se comunica. Quando você grava um podcast de má vontade, a pessoa do outro lado vai ouvir, ela percebe. Então, eu sempre falo isso, gente, a gente precisa respeitar o tempo do nosso espectador, do nosso ouvinte, da pessoa do outro lado. E a gente faz isso oferecendo um conteúdo de qualidade, um conteúdo que a gente acredita, um conteúdo que a gente tem tesão em desenvolver. Mesmo que seja um podcast sobre parafuso. Cara, vai ser um podcast legal pra cacete de parafuso. Porque a gente vai falar do parafuso Phillips, do parafuso, sei lá, nem sei quais parafusos que existem, gente. Mas vai ser legal pra caramba. Então, eu acho que isso é muito importante e as pessoas menosprezam a importância que isso tem. Legal. Olha, eu vou comentar uma coisa aqui que certa vez um cara muito sábio me disse, sabe? Ele falou assim, aproveita que você está no pé do ouvido do seu ouvinte e pergunta: você já pensou sobre isso, né? Quem tá ouvindo a gente aí, que tal se pensar sobre isso agora? Você tá mesmo com vontade de ter um podcast? Você tá disposto a respeitar o tempo do seu ouvinte? E caso positivo, mete bala, né? E se precisar de ajuda também, chama a Maremoto, né, Caio? Exatamente, a gente está à disposição para ajudar sempre. E, assim, uma coisa que eu sempre falo eu sou apaixonado por podcast. E eu tenho duas coisas que são horrorosas no empreendedor. Eu sou apaixonado pelo que eu produzo e eu sou um péssimo capitalista. E o que eu quero dizer com isso? Quando vem um projeto pra gente, porque a Maremoto, hoje em dia, nós somos em 21 pessoas, né? A gente está crescendo bem rápido. E crescer, vocês sabem, traz custos, principalmente custos operacionais, impostos, tem um monte de coisa. Então, os nossos valores não são mais como eles eram antigamente, né? Então, o que a gente cobra hoje em dia por um episódio, assim, é fácil o dobro, o triplo do que eu cobrava quando trabalhava sozinho. Justamente porque a gente tem, né, toda essa estrutura caminhando e tendo que ser custeada junto. O que eu quero dizer com isso? De vez em quando chegam uns pedidos de orçamento e eu percebo, eu falo, gente, o que a gente consegue cobrar, infelizmente vocês não vão ter a disponibilidade para pagar. Mas tem esse player que podem te atender na faixa de preço que vocês querem desenvolver. Por que eu faço isso? Caio, você está perdendo cliente. Você está mandando teu cliente para outras pessoas
fazer esse trabalho? Que coisa absurda, que coisa burra. Não, gente. Eu prefiro que todo mundo que realmente tem tesão e que quer desenvolver um conteúdo, faça esse conteúdo, do que simplesmente coloque ele dentro de uma gaveta e fique desgostoso com a experiência que o mercado do podcast ofereceu para ele. Uhum. Então, eu sou uma pessoa que eu sou apaixonada por podcast. Apaixonada. O que eu puder ajudar as pessoas a tirar a ideia do papel, eu vou. Tanto que, me convidam pra... Caio, eu tô lançando meu podcast. Você vem participar comigo? Vou. Se eu tiver tempo, eu vou. Porque é um podcast com literalmente 0 ouvintes. Eu vou. Porque eu quero tentar ajudar. Porque se a pessoa enxergou em mim uma possibilidade de agregar valor ao conteúdo que ela está desenvolvendo, eu vou estar lá. Então, isso é uma coisa que, no final do dia, eu sou um grande defensor desse mercado. No sentido de eu sempre vou brigar por boas condições de trabalho, por desenvolvimento de conteúdo legal, por motivar as pessoas e todas essas coisas. Sempre vou ser esse cara. Eu nunca vou virar para alguém e falar, olha, essa sua ideia, desiste. É uma merda. Nunca, nunca. Eu posso virar para a pessoa e falar, então, do jeito que está formatada, eu acho que não vai ter tanta atração por XPTO. Vamos tentar pensar nisso? E aí a gente discute. Mas se a pessoa chega para mim e fala, Caio, eu quero fazer um podcast, me ajuda? Eu ajudo. Porque, para mim, quanto mais... Podcast, para mim, é a plataforma mais democrática que existe. Porque é fácil, entre aspas, né? Vamos lá. Tudo sobre, entre muitas aspas, gente. É fácil de produzir, barato de produzir e tranquilo de divulgar. Então, uma pessoa que tem um celular e, sei lá, mora numa periferia, né? Num lugar que realmente não tem estrutura, se essa pessoa tiver um celular marromeno com um gravador de voz, ela consegue ter a voz dela disponível pro mundo ouvir. Uhum. Então, isso pra mim é muito forte. Isso pra mim é muito potente. E isso garante que muitas pessoas que eram invisíveis antigamente, hoje em dia sejam reconhecidas. A internet fez isso. A internet tem muito problema. Muito problema. Meu Deus do céu. Todo dia dando bloco em gente imbecil no meu Twitter. Mas... Que é ótimo o Twitter, aliás, gente. Sigam o Caio. Não segue não, gente. Só besteira lá, só merda. Justamente, mas é o nosso público, Caio. Só foto da minha cachorra e besteira e reclamação do governo. Mas uma coisa boa que a internet trouxe foi dar voz pra todo mundo. Né? Então eu acho que ao mesmo tempo que deu voz pra muita gente imbecil, também ofereceu voz pra gente que era invisível até ali. Então, eu gosto do podcast porque ele é um passo além. É a pessoa literalmente falando da vida dela, falando do que ela gosta, falando do que ela acha que é importante no pé do teu ouvido. E isso é poderosíssimo. Muito legal. Olha, Caio, esse papo foi ótimo, tá? A gente ainda tem hoje o nosso quadro aqui no nosso podcast. No final a gente tem um quadro que chama Verdade ou Mito SEO. Mas eu acho, Edson, que antes de a gente avançar, a gente pode já se despedir do Caio, né? Pois é, Lívia. Muito obrigado, Caio, pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Foi realmente um bate-papo excelente, muito bom. Mas até pra gente encerrar, fala pra gente as suas arrobas, contatos, como que o pessoal pode seguir você, pode seguir a Maremoto. Eu queria, agradecer o convite de vocês. Fico sempre feliz quando eu tenho a possibilidade de talvez agregar um pouquinho de conteúdo, né, para outras pessoas. Como eu acabei de mencionar, as pessoas me convidando e eu tendo tempo, eu tô lá. Infelizmente, né, nos últimos tempos, por conta da empresa, tempo é uma coisa que infelizmente está um pouco escassa pro meu lado, mas se, né, por algum acaso tudo que eu falei aqui faz sentido para você que está ouvindo agora, é uma coisa que você acha que faz sentido você acompanhar, em todas as redes sociais eu sou Caio Corraini, o Corraini é com I no final, não com E, né, porque tem muita gente que erra. Então todas as redes sociais eu sou Caio Corraini, e em todas as redes sociais também a gente tem a Maremoto Podcast. Né, tanto Instagram, Facebook, LinkedIn, etc.
E a Maremoto, ela é uma empresa, né, como a gente mencionou aqui, é uma empresa especializada no desenvolvimento de podcast, né, a gente já atende alguns clientes muito, muito legais, né, que nem vocês mencionaram lá, a gente atende a CNN Brasil, Bradesco, Tesouro Direto, acabamos de fechar contrato com a Globo, parabéns pra todo mundo. Uau, parabéns. Parabéns. E eu não sei se eu posso falar isso, mas foda-se, eu sou o dono da empresa, caguei. Mas, e é uma coisa que, né, a gente sempre tenta gradativamente, pouco a pouco, afinal de contas nos falta braços, produzir conteúdo rico, conteúdo que vai ajudar as pessoas, dar algumas dicas. A gente está prevendo agora a produção de alguns podcasts da Maremoto, não é um, é alguns, para, né, esse segundo semestre, justamente, né, cada pessoa que eu trago para dentro dessa empresa me solta um pouco mais para poder voltar a fazer o que eu realmente gosto, que é produzir conteúdo. Então eu estou conseguindo gradativamente me soltar um pouco mais dentro dessa empresa para poder produzir conteúdo. Então, né, fiquem de olho nas nossas redes que logo menos a gente vai ter conteúdo legal para vocês. Maravilha, Caio. Obrigado mesmo por ter topado falar com a gente. Mas o episódio ainda não acabou não, tá, pessoal? Nós vamos agora para o nosso quadro Verdade ou Mito SEO. Muito bem! Hora de saber qual a afirmação de SEO de hoje, Lívia. Vamos lá. Então anotem aí, ouçam direitinho, hein? Uma alta taxa de rejeição pode te prejudicar no Google. Ou seja, se no seu Analytics o número ali de bounce rate está alto, acima de 80%, 90%, você pode perder posições no Google, pois isso é fator de ranqueamento. E aí, isso é verdade ou mito? Tempo! E aí, Edson? Olha, Lívia, eu vou ter que dizer para você que eu vou manter a tradição e dizer que depende. Pode ser ou não um mito. Porque você comentou que ele pode ter impacto no ranqueamento, esse tipo de coisa, mas eu acho que o bounce rate que você deu de 80% não é um bounce rate alto para blog, por exemplo, ou mesmo para alguns tipos de sites. Então eu imagino que esse tipo de rejeição ele não tenha tanta influência assim na análise do Google. Mas talvez um bounce rate sempre de 100%, talvez o Google não analise isso muito bem. Olha, adorei sua resposta, porque eu posso provar que você está errado. Não nem precisa ficar em cima do número agora. Mas é o seguinte, não, assim, realmente, você está certo que o nível 80%, 90% é muito normal para blogs, realmente, é até bom o pessoal saber, caso tenha dúvida ao se comparar aí. Mas eu tenho uma resposta mais importante, que é a questão de realmente, e se fosse 100%? E se fosse 20%? Qual a diferença, né? Para quem está atento aí, acho que dá para lembrar de episódios passados e saber que isso é um mito, tá? A taxa de rejeição não é um fator de ranqueamento. O Google não usa este ou qualquer outro número do Analytics do seu site para decidir ranqueamento ou te prejudicar. Não confundir, claro, com o ato em si de reter o usuário no seu site, né? A comunidade SEO entende que é sim importante manter o usuário o máximo de tempo possível dentro do site, pois o Google ficaria de olho em usuários que voltam para a SERP quando não encontram no seu site aquilo que procuravam, por exemplo. Mas percebam que isso só ocorreria no caso de usuários vindos do Google e que voltassem para o Google em seguida. Não é uma vigilância geral e restrita aos passos dos visitantes do seu site, que podem muito bem fechar a aba depois de ler o que já queriam, né? Ou então seguir um link externo que você disponibilizou ali. Essas ações não são rastreadas pelo Google, nem têm impacto no algoritmo. O mesmo acontece para o número em si que aparece no Analytics, que é a maior dúvida das pessoas, né? Se o Google olha aquele número e fala, seu número é 100%, vou te prejudicar. Seu número é 20%, vou te ajudar no ranking. Não adianta, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Ele não olha nada dentro do seu Analytics, não. Então não adianta também dar uma despertinho, né? E tentar maquiar este número, porque ele não interfere em nada em termos de SEO. E se você nem imagina o que seria dar uma despertinho neste caso, né, eu vou recomendar que ouça nosso episódio número 33 sobre o Google Tag Manager.
nós chegamos ao fim de mais um episódio do podcast A Vida Secreta dos Blogs. Como vocês já sabem, nós vamos deixar na página deste episódio, no nosso site, alguns links de materiais que foram citados neste papo de hoje e também das redes sociais do Caio e da Maremoto. Então, acessem avidasecretadosblogs.com.br para encontrar todas estas informações. E para participar do nosso papo com dúvidas e sugestões de outros assuntos, você já sabe. Basta mandar mensagem pra gente através do Twitter, Instagram, Facebook ou no nosso e-mail pergunte@avidasecretadosblogs.com.br. E compartilhe este episódio com seus amigos interessados pelo assunto. Para manter o podcast existindo, precisamos que vocês nos ajudem nesta divulgação. E obrigado por este tempo dedicado ao nosso humilde podcast. Aprendeu com o Caio, foi? Sim, eu sou uma aluna aplicadíssima. É isso aí, ó. Aprende rápido, tá certo. Não, e fala baixinho porque nós estamos no pé do ouvido da galera, tá? Combinado. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Curtam, compartilhem e nos sigam para mais conteúdo ASMR. Beijo, beijo.